Boa noite. Eu gostaria de saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e mais uma vez agradecer a todos pelo tempo que vocês estão dispondo para estarmos aqui mais uma vez estudando um pouquinho mais a palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um breve estudo sobre um tema muito importante, mas que na verdade é um pouco deixado de lado, é muito pouco estudado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a graça. Para começar, a gente vai deixar claro o que é graça e o que é misericórdia. Há bastante confusão entre isso, as pessoas confundem bastante graça com misericórdia e são coisas bem diferentes. Graça é quando recebemos aquilo que não merecemos, e misericórdia é quando não recebemos, ou seja, deixamos de receber aquilo que nós merecemos. Vamos aos fatos então. Deus te ama e deu Jesus Cristo para morrer na cruz no seu lugar. Pronto, isso é graça. E você não vai para o inferno porque Deus deu seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz no seu lugar. Isso é misericórdia. Então vamos lá. Graça é o favor imerecido de Deus. A palavra graça, ela aparece 323 vezes na Bíblia. Em grego, a palavra charis significa cuidado, favor, boa vontade. Paulo foi o apóstolo que mais falou sobre a graça na Bíblia, em todas as suas cartas, e também foi um dos que mais experimentou a graça de Deus. Então, durante seu ministério, as suas perseguições, lutas, viagens, suas prisões, suas privações, ele aprendeu a depender de Deus e da sua graça. Paulo aprendeu a humildade através do sofrimento. Em Filipenses 4, 11 e 13, Paulo diz: porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei o que é estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E aqui eu vou abrir mais um parênteses, como a gente sempre faz. Quando a gente fala que pode todas as coisas em Cristo, não é que a gente pode fazer todas as coisas. Na verdade, a Bíblia até diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a gente não pode fazer todas as coisas em Cristo. Na verdade, esse versículo está dizendo que você pode passar por todas as situações, porque você tem Cristo que te fortalece. Na verdade, a força não é sua, a força é dele. Então isso é graça. Um texto de R.C. Sproul, pastor e teólogo americano, diz o seguinte: a Bíblia fala sobre a redenção em linguagem econômica. Fomos comprados por um preço. Isso está lá em 1 Coríntios 6,20. Somente alguém, e esse alguém é Cristo, pode pagar a nossa dívida. Isso é graça. Não são as nossas boas obras que garantem o nosso resgate, mas apenas as obras de Cristo. É o mérito dele, não o nosso. Não merecemos nada. Ele nos concede o seu mérito pela graça e nós o recebemos somente pela fé. A essência da graça é a sua doação gratuita e voluntária. Se fosse uma obrigação, não seria mais graça. Não há nada em nós que suscite o favor do Senhor, que conduz à nossa justificação. É pura graça. Em 2 Coríntios 12, 7 a 9, Paulo escreve: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando o apóstolo Paulo pediu a Deus que o livrasse de algo que o fazia sofrer, ele ouviu como resposta: a minha graça te basta. Paulo orou por 3 vezes para que o espinho na carne lhe fosse tirado, e a resposta de Deus foi não. Mas também foi acompanhada de um consolo tremendo, a graça de Deus. Diferente do que esperava, Paulo não foi curado de sua dor, mas ele foi capacitado a suportá-la. A graça de Deus bastava para Paulo.
E basta para mim e basta para você também. A graça de Deus serviu para Paulo e serve para todos os crentes, em todos os lugares e em todo o tempo. Isso quer dizer que não somos sustentados por nossa própria força ou capacidade, mas sim pela graça do Senhor. Romanos 5, versículos de 1 e 2, diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança genuína não acontece do nada, ela é cultivada pela fé em Jesus Cristo. John Piper disse: a graça é passada e é futura. A resposta adequada à graça que você experimentou no passado é a gratidão, e a resposta adequada à graça prometida a você no futuro é a fé. Somos gratos pela graça do passado e confiamos na graça do futuro. Em Hebreus 12, 2 diz o seguinte: Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então, meu amado, glorifique a Deus com a sua vida, mesmo em tempos difíceis. Mateus 5, 11 e 12 diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Não devemos nos surpreender quando Deus nos dá graças maravilhosas em meio ao sofrimento, que aliás é um sofrimento que a gente pede que Deus nos livre. Em Atos 14, 22 diz: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O que mais precisamos durante a fraqueza e a adversidade não é o alívio imediato, mas a confiança de que o que está acontecendo conosco é parte do propósito de Deus para a humanidade, a glorificação da graça e do poder de Jesus. Então, se você não crê que Deus é soberano e que Ele tem poder sobre todas as coisas, então eu vou dizer uma coisa para você: você não crê que Deus é Deus. Da mesma forma que o espinho na carne de Paulo não impediu seu ministério, nas suas fraquezas e limitações, também não vão frustrar os planos de Deus para a sua vida. Então, não importa o quanto a gente seja fraco ou limitado, Deus está sobre todas as coisas, Deus está no controle de tudo. E nada disso vai impedir que os planos dele sejam efetuados, porque o sucesso do meu trabalho e do seu não depende da minha força nem da sua. Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em 2 Coríntios 4, 16 a 18 diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que postaram esses dias nas redes sociais. Uma amiga muito querida postou, e eu vou ser bem sincera, quando eu li eu chorei muito, porque aquilo falou diretamente ao meu coração. Eu havia acabado de receber uma notícia muito triste, que me deixou com o coração realmente muito partido. E eu chorei e orei muito por uma família, que era aquela família que estava envolvida naquela notícia, né? E quando eu li essa postagem, o não de Deus veio cheio de consolo e esperança para o meu coração, e aí eu consegui enxergar de uma forma diferente. E eu vou ler o texto para vocês. Então é assim: difícil, o nome do texto é esse: é muito fácil dizer e cantar, a tua graça me basta. Difícil é viver essa realidade, quando é justamente a graça que nos nega pedidos que parecem justos aos nossos olhos, quando é por causa dela que o não nos põe em nosso lugar, numa sala de espera vazia e sem saída aparente,
Quando o poço parece fundo demais e as paredes são escorregadias o suficiente para que você não consiga subir. É difícil viver a realidade de depender da graça, quando você percebe que a graça é a única coisa que você tem. Na verdade, a única coisa que você sempre teve. Algumas vezes ela nos diz sim, outras vezes ela diz não. Senhor, o que mais eu posso fazer? Você pergunta, depois de ter tentado tudo. Às vezes é a graça que produz silêncio. Não é um acidente, é intencional. Algo está acontecendo, por mais que você não veja. A graça nos dilacera e às vezes parece que vamos sumir e a única coisa que vai restar é a dor. Mas não esqueçamos, isso é graça. Ela ensina que se não houver solução, há consolo. Se não houver cura, há abrigo. Se não houver respostas, há um Deus. Isso é graça. A graça não está presente apenas quando as coisas mudam. Ela se mostra quando as coisas permanecem imóveis. A graça ainda é graça quando nada acontece. Não deixa de ser bom, não deixa de ser um favor imerecido. Nem sempre ela nos livra, às vezes ela nos ensina a depender. E continua sendo graça, e continua sendo suficiente, e continua sendo um presente. Pois de que outra forma aprenderíamos que as coisas não dependem de nós? Afinal, não ter as coisas em nossas mãos e viver como quem depende, no lugar de viver como quem controla, é a pura realidade da graça. Então, nem sempre Deus vai livrar a gente dos nossos problemas, dos nossos sofrimentos, mas Ele sempre irá nos sustentar com a sua graça. E ela é suficiente para nos fortalecer de qualquer dificuldade. E é isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Esse texto foi postado no nome de Larissa Lima Oliveira. Eu não sei se foi postado no Facebook, eu sei que eu vi o print no WhatsApp e eu achei realmente isso muito impactante. Isso acho que coloca o ser humano no devido lugar dele. A gente não tem realmente controle de absolutamente nada. E é isso, quando eu estava com o coração pequeno e apertado, eu lembrei que tem a graça de Deus. E que essa graça é o suficiente para nos sustentar. E que, às vezes, o não de Deus só põe a gente no nosso lugar, no lugar de dependência do Senhor. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais do que é a graça do Senhor, da importância, da bondade de Deus e da graça que Jesus derrama sobre a vida da gente a cada manhã. E aí agora eu vou misturar graça com misericórdia, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E isso é favor imerecido também, isso é graça na nossa vida. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo transborde na sua vida, transborde no seu coração, e que você possa ser grato, porque a resposta a toda essa graça que Deus tem para nós é a gratidão. Essa é a resposta da gente para o passado, para a graça passada. E para a graça futura, que é promessa do Senhor na nossa vida, a nossa resposta é a fé. Então tenha a fé, tenha a esperança que o Senhor tem cuidado de nós, Ele está no controle de todas as coisas. E esse não que Deus disse para mim, esse não que Deus disse para tanta gente, que diz para a gente todos os dias, é o mais puro símbolo de cuidado. É o cuidado de Deus com a vida da gente. E quando esse não vem, tenha certeza, querido, que ele vem acompanhado de muito consolo. O Espírito Santo tem estado conosco, né? E tem cuidado da gente. E é isso aí, meus amados. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tenham todos um ótimo final de semana. E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.